é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Filosofando, hoje falando sobre Os Tempos São Chegados, escrito por Allan Kardec. Professora Sônia, nós estávamos falando sobre a questão do progresso, de acordo com Allan Kardec. E seria importante colocar que essas transformações físicas que existem nos planetas fazem parte de uma lei maior. O que diz Kardec a respeito disso? No livro A Gênese, no capítulo 18, Sinais dos Tempos, o capítulo São Chegados os Tempos, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui um trechinho para que nós possamos compreender melhor. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, que é a lei de progresso, não é? Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então, o que nós entendemos aqui, Márcia? Que todo o processo que nós estamos vivendo atualmente é um processo absolutamente natural. Nada tem de místico, nada tem de tenebroso, nada a temer, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. É um processo absolutamente natural e cada um progride ao seu tempo. Você tem um tempo, eu tenho um tempo, a nossa equipe tem um tempo, todos os nossos telespectadores têm um tempo, cada um de nós tem um tempo para o próprio progresso. Sempre assessorado pelos benfeitores espirituais, porque nós não estamos sós nessa jornada. Inclusive, professora Sônia, as transformações físicas do nosso planeta são vistas por muitas pessoas como sendo um sinal desses tempos, né, que são chegados, e acreditando que são deturpações dessas leis naturais, que seriam as catástrofes, né, naturais. Mas, na verdade, elas não são deturpações, elas são cumprimento dessa lei maior. Fazem parte de um plano maior de Deus, de um planejamento muito bem feito, né, para o progresso aqui do planeta. Márcia, se nós observarmos o nosso planeta, ele é compatível ao nível evolutivo da sua população. Então, nós não estamos vivendo catástrofes naturais por castigo divino. Isso. Tudo o que acontece à nossa volta faz parte do processo nos quais a Terra está envolvida. A Terra é um planeta vivo, né? Não há nada de místico nisso. Nós sabemos que o princípio inteligente habita toda a natureza. Então, a Terra, seja no plano espiritual ou no plano físico, a Terra é também uma Terra compatível ao nosso nível de evolução. E todas as provas, as expiações que sofremos neste planeta são para o nosso progresso, né? Estão dirigidos para o nosso progresso. As maiores catástrofes de que tivemos notícia no século XXI são provenientes deste pensamento. Tsunamis aconteceram durante esse século, mas também nos séculos anteriores. Então, vulcões, Pompeia destruída por um vulcão, Herculanum também. Então, todo esse processo, tudo que está à nossa volta, faz parte do nosso nível de evolução de provas e expiações. E da lei do progresso. Nada há de místico, portanto, nesse sentido. Certo. Então, nós precisamos realmente nos despir do misticismo. E falando do progresso,
que acompanha tanto a parte intelectual e moral como a parte física, né, do planeta, gostaria de saber se essas mudanças são visíveis, se elas são perceptíveis para nós. Totalmente, totalmente. Elas são visíveis não só no sentido, principalmente no sentido moral, né? O ser humano está em luta consigo mesmo. Ele não consegue estabelecer um equilíbrio entre aquilo que ele sente e o que ele faz. Kardec nos dá uma orientação muito interessante aqui quando ele diz o seguinte: a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem com que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegure o bem-estar moral. Isso já se encontra em desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, mas não o suficiente para barrar as vibrações intensas de sofrimento e de aflição que ainda estão vigentes no nosso planeta. Portanto, algo está errado. Nós estamos retardando o nosso progresso pela nossa própria, pelas nossas próprias imperfeições, pelo nosso egoísmo e o nosso orgulho, segundo o que os próprios espíritos nos dizem, né? Professora Sônia, esse assunto é bastante fecundo e nós não daremos conta dele, naturalmente, hoje. Nós vamos, no próximo programa, estar continuando com esse tema. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa, Márcia. Pois não. Enquanto nós estamos aguardando o segundo programa que nós vamos fazer sobre o mesmo tema, desenvolvendo ainda mais, recomendar aos nossos telespectadores e internautas que acompanhem esse estudo no livro A Gênese, capítulo 18. Os tempos são chegados. Os tempos são É chegados. o mesmo título. Aliás, Kardec utiliza vários artigos que ele colocou nas suas revistas, né, para os livros da codificação. Bem, terminando então, eu quero deixar aqui o convite para que você que nos assiste se torne sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou aumente a sua contribuição, se já for sócio, ou faça uma doação avulsa. Ligue para o 0800 12 18 38 ou acesse o www.amigosdaboanova.com/espiritismo SOS. Contamos com a sua colaboração. Até a próxima semana, se Deus quiser.